Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela manhã, Chicago fervia sob um sol escaldante. As ruas de Lincoln Park estavam movimentadas, mas um silêncio tenso parecia pairar no ar em certas esquinas, onde o concreto e o asfalto refletiam o calor da cidade. Samantha Collins, uma policial conhecida por sua arrogância e seu apurado senso de controle, patrulhava em sua viatura. Seus olhos percorriam cada carro, cada pedestre, buscando sinais de problemas ou delitos, convencida de que seus instintos jamais a enganariam. Quando avistou um carro preto que correspondia a um boletim de ocorrência de roubo recente, seu coração disparou. Ela saiu do veículo, certa de que estava fazendo o que acreditava ser certo. Diante dela, o motorista parecia ter saído diretamente de um filme. Terno escuro, postura impecável, expressão calma, porém firme. Marcus Williams, um respeitado juiz da Corte Superior, estava prestes a ligar o carro, alheio à tempestade que se aproximava. Saia do veículo, senhor, ordenou Samantha com um tom seco e autoritário. Marcus ergueu as mãos em surpresa. Eu sou Marcus Williams, juiz do Tribunal Superior. Este carro me pertence. Mas Samantha, dominada por sua arrogância e preconceitos, não cedeu. Não importa quem você seja. Você vai comigo até a delegacia para esclarecimentos. Ela acionou as algemas, ignorando os olhares dos transeuntes que começaram a filmar a cena. As palavras de Marcus, embora educadas e ponderadas, pareciam se perder no ar quente da manhã. Cada gesto de Samantha revelava uma fé cega em seu poder, mas por trás de seus olhos já cintilava um lampejo de preocupação que ela se recusava a admitir. Na delegacia, Marcus manteve a compostura. Explicou repetidas vezes que era o proprietário legal do carro e que sua prisão fora um engano. Samantha, teimosa e cega pelo ego, recusou-se a ouvi-lo, convencida de que a justiça estava do seu lado. Mas os murmúrios dos colegas e a crescente tensão a fizeram perceber, inconscientemente, que desta vez havia ultrapassado os limites. Aos poucos, as consequências de seus atos se tornaram evidentes. A atenção da mídia, redes sociais, olhares acusadores. Mas Samantha ainda não conseguia admitir. Ela pensava que estava exercendo poder, mas, na realidade, havia se exposto à humilhação, e sua carreira agora estaria por um fio. Marcus observava a policial com calma e seriedade. Cada movimento, cada ordem dada por Samantha o lembrava de que a justiça não residia em um uniforme, mas na integridade e no respeito aos fatos. E naquele dia Samantha Collins descobriria que a arrogância nunca tem a última palavra e que o peso do arrependimento pode ser mais forte do que qualquer punição legal. O sol de Chicago castigava ainda mais forte ao meio-dia. As ruas de Lincoln Park estavam lotadas, e o som das buzinas dos carros se misturava às conversas dos transeuntes. Samantha Collins retornou à sua patrulha depois de interceptar Marcus Williams. Sua mente estava a mil, ela havia prendido um ladrão, pensou. Mas a tensão em seu estômago começava a afetá-la. Na delegacia, Marcus foi levado para a sala de interrogatório. Calmamente colocou seus pertences sobre a mesa e observou Samantha, ainda algemada. Não entendo, disse Marcus em tom pausado. Você cometeu um erro. Eu sou o dono deste carro e sou juiz do Tribunal Superior. Você não pode. Samantha, de braços cruzados, olhou para ele com arrogância. Seu título não importa. Eu vi alguém em um carro que havia sido dado como roubado e cumpri meu dever. Marcus suspirou. Meu dever para com você é verificar os fatos antes de prender alguém. Você acabou de me humilhar publicamente. Samantha enrijeceu, mas algo em suas palavras a irritou ainda mais. Ela bateu levemente com o punho na mesa. Não tenho nada pelo que me desculpar. Seguiu o procedimento. O telefone tocou no quarto e uma voz desconhecida anunciou que o capitão Thomas Reynolds queria falar com Samantha. O capitão, um homem experiente e respeitado, sabia que um erro dessa magnitude poderia destruir a carreira de um policial em questão de horas. Collins, você prendeu Marcus Williams? Perguntou Reynolds com voz grave. Sim, capitão. Correspondia à descrição do veículo roubado, respondeu Samantha, orgulhosa e tensa. Ele é juiz, e o carro é dele por direito, respondeu o capitão, franzindo a testa. Essa prisão é um erro grave. Preparem-se para as consequências. Samantha sentiu o coração afundar. Ela agiu por arrogância, pensando que estava fazendo a coisa certa, mas acabará de desencadear uma tempestade midiática e profissional. Marcus, sentado calmamente, observava a cena, com o rosto impassível, mas os olhos refletiam profunda decepção e uma mistura de raiva e tristeza.
Ao sair da sala de interrogatório para preparar os documentos da prisão, Samantha ouviu os murmúrios de colegas e transeuntes do lado de fora. Todos pareciam já estar julgando suas ações. Sua arrogância foi se dissipando lentamente, substituída por uma primeira faísca de arrependimento. Naquele dia, Samantha Collins entenderia que a justiça não se mede por um uniforme e que o orgulho pode se transformar em humilhação num instante. Marcus Williams estava sentado na sala de interrogatório, com as costas eretas e as mãos entrelaçadas. Cada minuto parecia durar uma eternidade. Ele observava Samantha Collins, ainda transbordando certeza, mas agora percebia uma leve hesitação em seus olhos. A arrogância que a levará a prendê-lo começava a vacilar diante da gravidade da situação. De repente, a porta se abriu bruscamente. Raquel Carter, uma policial experiente e respeitada da delegacia, entrou franzindo a testa. Ela olhou para Marcus e sussurrou para Samantha. Você não percebe quem está sentado aí, percebe? Samantha enrijeceu. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Raquel deu um passo à frente, com um olhar severo. Não se trata de trabalho, Samantha. Você prendeu um juiz da Corte Superior. Um juiz. Você entende o que isso significa? Marcus, mantendo a calma, interveio. Só preciso de alguns minutos para provar que esta prisão foi um erro. Samantha cerrou os punhos, uma mistura de raiva e preocupação percorrendo seu corpo. Ela já não tinha certeza de como reagiria perante seus superiores e principalmente perante a mídia, caso a história vazasse. Raquel continuou, em voz mais baixa, quase sussurrando para evitar ouvidos curiosos. Você precisa entender, Collins, que esse tipo de erro pode arruinar sua carreira em questão de horas. Você acha que está defendendo a justiça, mas acabou de atropelá-la. O capitão Thomas Reynolds entrou em seguida com um semblante abatido. Aproximou-se de Samantha e colocou uma mão firme em seu ombro. Collins, você cometeu um grande erro. Marcus Williams é um juiz respeitado. Se este caso vier à tona, você não conseguirá desfazer o dano. Samantha sentiu um arrepio de ansiedade percorrer seu corpo. Pela primeira vez, ela se perguntou se seus instintos estavam realmente corretos. Ela olhou para Marcus, que a encarava sem animosidade, mas com uma calma quase implacável. As palavras dele ecoaram em sua mente. Você não pode me julgar sem saber a verdade. O ar no escritório de repente ficou mais pesado, cada som amplificado pelo estresse. Os colegas cochichavam entre si, alguns balançando a cabeça, outros lançando olhares de reprovação. Samantha respirou fundo. Pela primeira vez, ela sentiu o peso de suas escolhas. Enquanto Raquel saía para informar seus superiores sobre o erro, Samantha ficou sozinha com Marcus. Ela olhou para as algemas em sua mão e sentiu uma crescente sensação de culpa. Aquela prisão que ela considerará uma demonstração de competência e autoridade, agora lhe parecia um ato impensado que poderia destruir tudo, sua carreira, sua reputação e seu orgulho. Naquele dia, Samantha Collins compreendeu que a arrogância podia ser devastadora e que, por vezes, o mais difícil não era impedir alguém, mas reconhecer os seus erros antes que fosse tarde demais. Poucos minutos após o interrogatório, a tensão na delegacia atingiu o ápice. Os telefones vibraram e alguns policiais cochicharam entre si, visivelmente preocupados. Foi então que o capitão Thomas Reynolds fez um gesto para que Samantha o seguisse até sua sala. Lá dentro, uma colega experiente, Raquel Carter, esperava de braços cruzados e com um olhar severo. Ela falou sem rodeios. Collins, você prendeu um juiz do Tribunal Superior. Você tem noção do que isso significa? Samantha tentou manter a calma, mas um pequeno nó de preocupação se formou em seu estômago. Eu pensei que fosse um roubo que havia sido denunciado. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Raquel balançou a cabeça em sinal de exasperação. Seu trabalho é verificar os fatos antes de prender alguém. Aqui você tirou conclusões precipitadas e colocou em risco sua carreira, a minha e o futuro deste cargo. O capitão Reynolds interveio, sua voz grave ecoando no escritório. Acabamos de confirmar sua identidade. Marcus Williams, um juiz respeitado por mais de 20 anos. Agora você entende a gravidade do erro? Samantha sentiu o coração apertar. O mundo que ela pensava controlar estava desmoronando ao seu redor. Suas mãos tremeram levemente. A certeza que a impulsionara algumas horas antes estava a abandonando, substituída por um medo surdo. Naquele momento, Marcus foi escoltado até o escritório para confirmar sua identidade. Ele permaneceu ereto, calmo e digno. Suponho que agora o senhor entenda, policial Collins, disse ele em tom firme, porém sem unanimidade. Samantha, sem conseguir responder, apenas assentiu com a cabeça vermelha de vergonha. Lá fora a notícia já se espalhava.
Jornalistas haviam sido alertados, e a informação de que um juiz havia sido preso se alastrava rapidamente nas redes sociais. A imprensa local já estava entrando em contato com a emissora para pedir declarações. Samantha sentia o peso da humilhação pública caindo sobre ela. Cada clique no teclado, cada notificação, cada olhar ao redor parecia lembrá-la de como havia avaliado mal a situação. Pela primeira vez, Samantha Collins compreendeu que a arrogância podia cegar até mesmo o policial mais competente. Ela pensava estar cumprindo a lei, mas, na realidade, havia desrespeitado a dignidade de um homem e colocado sua própria carreira em risco. Marcos olhou para ela por um instante, o rosto impassível, mas os olhos refletiam uma mistura de decepção e gravidade. Errar é humano, mas tem um preço, murmurou ele calmamente. Naquele dia, Samantha Collins começou a perceber que a justiça não residia no uniforme ou no medo que inspirava, mas na verdade e na responsabilidade por seus atos. E o preço de sua arrogância acabará de ser revelado. Mal haviam se passado algumas horas quando a notícia da prisão de Marcus Williams inundou as redes sociais. Jornalistas locais e nacionais rapidamente se apropriaram da história. Hashtags começaram a circular. Hashtag prisão injusta, hashtag justiça para Marcos, hashtag falha da polícia de Chicago. Os telefones tocavam incessantemente na delegacia, e todos os colegas de Samantha pareciam olhá-la com uma mistura de reprovação e curiosidade maliciosa. Samantha Collins, sentada à sua mesa, tentava manter o foco nos arquivos, mas cada notificação a trazia de volta à realidade. Ela havia cometido um grande erro. As mensagens, algumas calmas, outras virulentas, começavam a colocar em xeque sua carreira, seu discernimento e até mesmo sua integridade. Entretanto, Marcus Williams havia sido libertado. Ele voltou para casa, mas seu telefone não parava de vibrar com ligações de jornalistas e cidadãos curiosos. Apesar do frenesi da mídia, ele manteve a calma, consciente de que esse caso mais tarde destacaria os perigos da arrogância e do preconceito. Na delegacia, Samantha foi chamada pelo capitão Reynolds. Collins, disse ele, com voz firme, mas ponderada, a mídia já está falando sobre isso. Seus colegas, a prefeitura, todos estão começando a comentar. Você precisa se preparar para enfrentar as consequências. Samantha sentiu um arrepio de pânico. Pela primeira vez, ela não conseguia mais controlar a situação. Suas mãos tremeram levemente e sua garganta apertou. Ela entendeu que não se tratava apenas do erro em si, mas do impacto público e de como sua arrogância havia destruído sua credibilidade. Lá fora, os transeuntes murmuravam, alguns a reconhecendo e lançando olhares acusadores. As câmeras dos smartphones filmavam cada movimento seu. Samantha sentiu a vergonha subir, aquela sensação ardente que não podia ser ignorada. Ela compreendeu que essa humilhação pública seria difícil de apagar. Raquel Carter então se aproximou silenciosa, mas firme. Collins, você vê o que eu estava tentando lhe dizer. Isso não é apenas um erro de procedimento. É uma lição de respeito, cautela e humildade. Samantha assentiu com a cabeça, sem conseguir responder. O peso de sua decisão começava a se fazer sentir, e pela primeira vez, ela sentiu o verdadeiro gosto do arrependimento. Ela pensara que estava fazendo justiça, mas acabará de perceber que justiça não é o mesmo que poder ou arrogância. Marcos, por sua vez, acompanhou discretamente a cobertura da mídia, observando com calma as reações do público. Ele sabia que esse episódio deixaria marcas, mas estava pronto para transformá-lo em um exemplo de responsabilidade e dignidade. Naquele dia, Samantha Collins entendeu que um erro, quando se torna público, pode destruir uma carreira e mudar para sempre a forma como os outros a enxergam. E percebeu que a arrogância podia ser muito mais perigosa do que qualquer criminoso que ela pudesse ter impedido. Na manhã seguinte, a tensão na delegacia atingiu um nível crítico. Os rumores já haviam se espalhado para além dos muros da delegacia e circulavam por toda a cidade. Até mesmo os superiores de Samantha começavam a se preocupar seriamente com o caso. O capitão Thomas Reynolds chamou Samantha ao seu escritório. A sala estava silenciosa, mas o ar estava carregado de reprovação. Ele mostrou-lhe uma pasta aberta sobre a mesa, uma fotocópia do distintivo e dos documentos oficiais de Marcus Williams. Collins, você prendeu Marcus Williams, disse ele lentamente com o rosto tenso. Juiz do Tribunal Superior, proprietário legal deste veículo. Você finalmente entende a magnitude do seu erro? Samantha sentiu o coração apertar e o rosto corar. Baixou os olhos e sussurrou. Eu pensei que fosse um assalto. Eu só queria cumprir meu dever. Reynolds balançou a cabeça, com uma mistura de raiva e desilusão na voz. Cumprir seu dever envolve checar os fatos. Você agiu com arrogância e imprudência. Essa prisão pode arruinar sua carreira.
Naquele instante, Marcos entrou no escritório, acompanhado por Raquel Carter. Ele estava ereto, calmo e digno, mas seu olhar estava fixo em Samantha com uma intensidade que a fez estremecer. Agente Collins, disse Marcos com voz calma, porém firme, não estou buscando vingança. Simplesmente quero que o senhor entenda o que fez e o impacto de suas ações. Samantha não sabia o que dizer. A vergonha a dominava e cada palavra que pudesse ter proferido parecia insignificante em comparação com a gravidade do seu erro. Suas mãos tremiam levemente, e seus olhos evitavam os de Marcos. Raquel falou com voz severa. Collins, é hora de refletir sobre suas ações. Procedimento, respeito e prudência devem prevalecer sobre o orgulho e a arrogância. O capitão Reynolds concluiu. Você será suspenso durante a investigação interna. Esta é a medida mínima para proteger sua carreira e seu cargo. Samantha sentiu o chão ceder sob seus pés. Pela primeira vez, ela compreendeu verdadeiramente a magnitude de seu erro. Não se tratava mais apenas de uma humilhação pública. Era um golpe severo em sua reputação, sua autoridade e sua credibilidade. Marcos, com dignidade inabalável, voltou-se para ela uma última vez antes de partir. Espero que aprenda com esse erro, policial Collins. Justiça não é uma questão de poder, mas de responsabilidade. Samantha permaneceu sozinha no escritório, com o peso da vergonha oprimindo seus ombros. A arrogância que a guiara naquela manhã havia desaparecido, substituída por uma amarga mistura de arrependimento e consciência das consequências que viriam. Naquele dia, Samantha Collins compreendeu que alguns erros não podem ser apagados com pedidos de desculpas. Eles precisam ser encarados e reconhecidos. E às vezes deixam cicatrizes que nunca desaparecem. A notícia da prisão injusta de Marcus Williams já havia se espalhado por Chicago e além. Jornais locais publicaram artigos detalhados, emissoras de televisão transmitiram reportagens e as redes sociais foram inundadas com vídeos do incidente. Cada notificação no celular de Samantha parecia um lembrete cruel de seu erro. Sentada à sua mesa pálida e com as mãos trêmulas, Samantha relia as mensagens e os comentários, alguns denunciavam sua arrogância. Outros expressavam indignação com a brutalidade da prisão. A vergonha que antes ignorara agora a consumia. Ela percebeu que não era apenas sua carreira que estava em jogo, mas também sua reputação pessoal, agora manchada aos olhos de toda a cidade. Na televisão, uma reportagem mostrou Marcus Williams, calmo e digno, explicando o erro e pedindo respeito e justiça. Sua imagem contrastava fortemente com a de Samantha, filmada por um pedestre enquanto algemava Marcus com uma expressão de certeza agora ridícula. Os telespectadores puderam ver, através das imagens, o desequilíbrio entre arrogância e dignidade. Raquel Carter entrou no escritório de Samantha com um rosto sério. Collins, olhe para si mesmo. A cidade olha para você como se você fosse a própria personificação da incompetência e da arrogância. Você não pode voltar atrás agora. Samantha, com os olhos marejados, murmurou. Eu sei que cometi um erro terrível. Raquel aproximou-se e colocou a mão no ombro dele. O erro foi cometido, mas uma coisa permanece, aprenda com ele e não o repita. A vergonha pode se tornar uma lição se você a reconhecer plenamente. No corredor, os colegas cochichavam em voz baixa, alguns balançando a cabeça, outros murmurando expressões de simpatia misturadas com consternação. Até mesmo os transeuntes do lado de fora pareciam observar a delegacia com suspeita. Samantha sentiu a humilhação a invadir como uma onda. Ela pensava que estava fazendo justiça, mas fora exposta como uma policial cegada pelo próprio ego. Marcos, por sua vez, prosseguiu o dia serenamente. Ele transformará a injustiça em um exemplo público, demonstrando que dignidade e compostura às vezes são mais poderosas do que raiva ou vingança. Para Samantha, cada imagem, cada artigo, cada comentário era agora um reflexo implacável de sua arrogância. Naquele dia, Samantha Collins entendeu que a humilhação pública não se limita a um olhar ou a uma palavra. Ela pode se espalhar por toda a cidade e deixar uma cicatriz profunda. E pela primeira vez, ela sentiu que sua verdadeira luta estava começando. Não contra um criminoso, mas contra sua própria arrogância e escolhas passadas. Poucos dias após o incidente, Samantha Collins foi oficialmente suspensa de suas funções enquanto aguardava uma investigação interna. Seus colegas passaram a evitar seu olhar nos corredores da emissora, e até mesmo Raquel Carter, embora a apoiasse, mantinha uma estrita distância profissional. Cada movimento de Samantha parecia ser minuciosamente analisado, cada palavra pesada. Em casa, o silêncio era pesado. Seu apartamento parecia mais frio, menor. A televisão repetia incessantemente as imagens da prisão de Marcus Williams, e os comentários nas redes sociais não paravam de chegar.
Seus vizinhos e amigos, que até então a admiravam por sua carreira exemplar, agora a olhavam com suspeita ou pena. Samantha mal conseguia dormir. A culpa a consumia por dentro. Ela não parava de repassar as palavras de Marcos na sua mente. Errar é humano, mas tem um preço. Essas palavras ecoavam em sua mente, um lembrete constante de que a arrogância tinha um preço. Na delegacia a pressão aumentava. O capitão Reynolds convocou reuniões com seus superiores para analisar o incidente. E Samantha foi obrigada a escrever relatórios detalhados sobre seu comportamento e suas decisões naquele dia. Cada frase que escrevia parecia aprofundar sua própria consciência. Ela percebeu que suas ações não só humilharam Marcos, como também colocaram em xeque a credibilidade de todo o departamento. Raquel Carter o visitou em busca de conselhos práticos. Collins, você precisa aceitar o que aconteceu e mostrar que pode aprender com esse erro. A suspensão é um momento para refletir, não para se esconder. Samantha sentiu com a cabeça. Ela sabia que aquele período seria crucial. Começou a reexaminar suas decisões e reações, percebendo que havia deixado sua arrogância ditar cada movimento, cada julgamento. Não se tratava mais apenas de um procedimento ou de uma lei, era uma questão de integridade e responsabilidade pessoal. Pela primeira vez, ela considerou a possibilidade de redenção. Mas também sabia que algumas feridas, como a infligida a Marcus Williams, jamais poderiam ser completamente apagadas. Essa constatação foi dolorosa, mas necessária. Ela pensou que este capítulo de sua vida seria um ponto de virada. Samantha Collins compreendeu que a verdadeira justiça começa com a autorreflexão e que os erros, por mais graves que sejam, podem se tornar lições valiosas se houver coragem para enfrentá-los. Algumas semanas após o incidente, Samantha Collins recebeu uma ligação inesperada. Marcus Williams queria encontrá-la em um local neutro, longe de câmeras e olhares curiosos. Samantha hesitou, consciente de que esse encontro seria crucial para o seu futuro e seu bem-estar emocional. Por fim, ela concordou. Eles se encontraram em um pequeno e discreto café, um lugar onde ninguém pudesse perturbá-los. Marcus, vestido com um terno simples, sentou-se em frente a ela com uma expressão calma, porém penetrante. Agente Collins, disse ele calmamente, não tenho intenção de humilhá-lo ainda mais. Só quero que entenda o impacto de suas ações. Samantha baixou os olhos, incapaz de encará-lo. Eu sinto muito. Achei que estava fazendo o meu trabalho direito. Marcus olhou para ela atentamente. Não se trata apenas de um procedimento, Samantha. Trata-se de respeito, de ouvir e de integridade. Você prendeu alguém sem verificar os fatos e agiu com arrogância. Você entende isso? Samantha sentiu um enorme peso sair de seus ombros. As palavras de Marcus não eram acusatórias, mas claras e diretas. Ela percebeu que não só havia magoado um homem respeitável, como também manchado sua própria imagem e a de seu departamento. Agora eu entendo, murmurou ela com a voz trêmula. E me arrependo profundamente. Tudo o que fiz foi baseado no meu orgulho, não na justiça. Marcus assentiu lentamente. Admitir seu erro é o primeiro passo para se redimir. Mas não basta apenas palavras. Você precisa aprender com essa experiência, mudar a forma como julga e trata os outros. Samantha sentiu um vislumbre de esperança. Pela primeira vez desde o incidente, ela vislumbrou uma possibilidade de redenção. Sabia que Marcus não podia apagar o que havia acontecido, mas as palavras dele lhe ofereciam um guia para reconstruir sua integridade e seu respeito pela justiça. Ao saírem do café, Samantha percebeu que aquele confronto havia sido necessário. Ela não podia mais se esconder atrás da arrogância ou de desculpas. O único caminho a seguir era através da responsabilidade, da reflexão e da humildade. Naquele dia, Samantha Collins deu um passo concreto rumo à mudança. O verdadeiro arrependimento não se resumia a sentir culpa, mas sim a transformar aquela dor em uma lição de vida. E Marcus, com sua paciência e dignidade, foi o catalisador dessa transformação. Com o passar das semanas, Samantha Collins começou a perceber as consequências de seus atos para além da imprensa e do olhar alheio. A suspensão forçada lhe deu tempo para refletir sobre seu comportamento, suas escolhas e a arrogância que a guiara naquele dia. Cada lembrança da prisão injusta de Marcus Williams ressurgiu em sua mente, lembrando-a de que a justiça nunca é um direito pessoal, mas sim uma responsabilidade para com os outros. Samantha começou a participar de treinamentos internos sobre discriminação, cumprimento de procedimentos e escuta ativa. Ela se esforçava para entender não apenas o que havia feito de errado, mas também por que havia agido daquela maneira. Cada sessão, cada conversa com Raquel Carter e seus superiores, a ajudou a progredir em sua compreensão.
Certa manhã, Marcus Williams enviou-lhe uma mensagem convidando-a para uma reunião no tribunal para observar uma audiência pública sobre um caso delicado. Samantha hesitou, mas aceitou. Naquele dia, ela viu Marcus conduzir o caso com calma e imparcialidade. Seu profissionalismo contrastava fortemente com a arrogância que ela demonstrara outrora. Ela compreendeu que a verdadeira autoridade não provém da força ou do poder, mas da dignidade e do autocontrole. De volta à delegacia, Samantha adotou uma abordagem diferente com seus colegas e com o público. Ela passou a ouvir antes de agir, a verificar os fatos e a ponderar cuidadosamente cada decisão. Sua atitude começou a mudar a forma como os outros a percebiam. Ela não era mais apenas a policial rígida e arrogante, mas alguém que assumia a responsabilidade por seus erros e se esforçava para corrigi-los. Raquel Carter percebeu a transformação e sorriu para ele. Collins, eu vejo a diferença. Você finalmente está aprendendo a combinar competência e humildade. Samantha assentiu com gratidão. Ela sabia que sua redenção jamais seria completa enquanto o incidente com Marcus Williams permanecesse fresco na memória de todos, mas queria ao menos demonstrar, por meio de suas ações, que havia mudado. Cada movimento seu era agora calculado, deliberado e guiado pelo respeito e pela justiça, e não pelo orgulho. Esse caminho de arrependimento não foi fácil, mas Samantha Collins compreendeu que a verdadeira lição não era apenas reconhecer seus erros, mas transformá-los em força e sabedoria. Ela aprendeu a ouvir, a compreender e a agir com integridade, percebendo que cada decisão poderia ter um impacto profundo na vida dos outros. Pela primeira vez desde o incidente, Samantha sentiu que a arrogância estava dando lugar à responsabilidade e que sua carreira, sua vida e sua honra ainda poderiam ser salvas por seu compromisso com a mudança. Passaram-se vários meses desde o incidente. Samantha Collins havia retornado ao trabalho após sua suspensão, mas não era mais a mesma policial de antes. Cada decisão que tomava agora era ponderada, cautelosa, guiada pelo respeito e pela prudência, e não pela arrogância. Certa manhã, enquanto patrulhava o centro da cidade, ela cruzou com Marcus Williams. Ele acabara de sair de uma audiência no tribunal e caminhava calmamente pela rua, com um rosto sereno e digno. Samantha sentiu uma mistura de nervosismo e gratidão. Ela sabia que aquele homem havia sido o catalisador de sua transformação. Bom dia, policial Collins, disse Marcus, cumprimentando-a com um leve sorriso. Samantha sentiu com a cabeça, um pouco hesitante. Olá, juiz Williams, obrigada por tudo. Por me ajudar a entender meus erros. Marcus retribuiu o sorriso dela, genuíno e sereno. Você mudou, Samantha. Não é fácil admitir os próprios erros e corrigi-los. Mas você escolheu o caminho certo. Ela respirou fundo, sentindo o peso de seus pecados diminuir um pouco. Entendi que a verdadeira justiça não se mede por um uniforme ou um distintivo. Ela se mede pelo respeito que você demonstra pelos outros e pela responsabilidade que assume por seus atos. Marcus assentiu com a cabeça. Exatamente. A arrogância pode cegar, mas a consciência e a responsabilidade revelam a verdadeira força. Você entende isso. É isso que faz de você um policial melhor, e uma pessoa melhor. Samantha sentiu uma onda de alívio e determinação. Ela sabia que a confiança pública e a redenção completa não viriam da noite para o dia, mas agora tinha as ferramentas para continuar crescendo e agindo de forma adequada. Cada interação, cada decisão, seria agora guiada pela humildade e pelo respeito à justiça. Enquanto Marcus se afastava, Samantha ficou parada por um instante, observando a cidade ao seu redor. Os pedestres, o trânsito, o barulho, tudo de repente parecia mais real, mais vivo e mais exigente em termos de sabedoria. Ela compreendeu que o poder de um policial não valia nada sem integridade e que cada erro poderia se transformar em uma lição, desde que se soubesse aceitá-lo. Naquele dia, Samantha Collins encerrou um capítulo de sua vida e iniciou um novo. A lição era clara: a verdadeira justiça não pertence a ninguém, nem mesmo àqueles que usam um distintivo. Humildade, respeito e responsabilidade são os verdadeiros instrumentos do poder, e ela agora estava pronta para usá-los com sabedoria.